Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de bioética, no qual hoje então nós vamos continuar no módulo Diversidade de um Mundo Globalizado e vamos estar falando sobre a questão da comunicação. Vivemos momentos em que temos a comunicação não violenta como prioridade, temos as questões de comunicação afetiva também como necessidade e um mundo que nos faz ter comunicação o tempo todo, no qual a gente meio que está perdendo a capacidade de interagir com os demais pela velocidade pelo qual a gente está nesta interação, muito por redes sociais, de modo às vezes distanciado e muitas vezes de modo repetitivo, vamos assim dizer, sem buscar uma interação que esteja relacionado com as questões humanizadas e também bioéticas. Os objetivos, então, dessa aula é conhecer panoramas como o da questão da pós-verdade, em um elemento de um mundo extremamente globalizado e pós-moderno, e refletir sobre a questão de como lidar com pacientes dentro desta ótica de comunicações muito influenciadas pela questão da pós-verdade, pela questão do mundo globalizado e pela questão desse distanciamento que se impõe em termos de uma comunicação afetiva dentro da visão bioética de ações. Então, como eu mencionei para vocês, vivemos num mundo extremamente globalizado de informações que circulam o tempo todo, do qual a gente está conectado em todo momento e a gente tem relações de uma intensidade muito maior do que há 20, 30 anos atrás. E isso afeta a nossa capacidade de comunicação e algumas questões referentes a esse processo acabaram se perdendo, do qual então a gente precisa refletir e resgatar um pouco disso. Muito influenciado pelo momento que a gente vive, no qual temos, nesse mundo globalizado, uma influência muito forte da questão da pós-modernidade, que são fenômenos de contestação constante do que vem acontecendo, onde nós temos uma crise do pensamento, principalmente pensamento crítico e reflexivo, agimos muito de forma automatizada, a questão de uma crítica muito intensa ao passado, sem buscar elementos importantes do aprendizado cultural existente, também é característica de uma pós-modernidade, um pensamento às vezes alternativo, que muitas vezes esbarra em questões de teorias conspiratórias e ideias dessas naturezas, a questão do questionamento de explicações sobre o mundo, história, vida e futuro. Chegamos ao ponto, por exemplo, de questionar o formato da Terra, acreditando que a Terra é plana. Chegamos ao ponto de questionar processos adotados para a questão de prevenção de doenças e promoção à saúde. E também a pós-modernidade valoriza muito uma subjetividade, um multiculturalismo, que às vezes perde-se numa questão de identidade que a gente tem que ter como pessoas, comunidade e como profissionais de saúde. E a questão da crítica a questões culturais de muita época, como a questão de religiões, uma intolerância religiosa, uma questão de uma polarização política e, infelizmente, uma adoção a pseudociências e um questionamento da ciência convencional também. Isso tudo se reflete no surgimento do que a gente chama hoje de pós-verdade. O que seria então essa pós-verdade? Essa pós-verdade são um conjunto de fatos e informações existentes que, sem um devido fundamento, são propagadas de maneira repetitiva, sendo tidos como questões verdadeiras. É um contexto que desvaloriza a verdade objetiva, científica, clássica e cultural, comprovada por fatos, e aceitando, a partir de então, qualquer tipo de discurso como correto, sem ter uma avaliação crítica. E isso, de uma certa forma, faz com que a gente peque muito na questão da comunicação, porque a gente propaga muito a comunicação falsa e perde a capacidade de ter uma interação mais adequada com as pessoas e, no caso de profissionais da saúde, com os pacientes. Bom, então, sendo assim, nós vivemos uma realidade do qual nós não temos mais
penso, logo existo, né? Mas, numa questão de pós-verdade, acredito, logo estou certo. Não deixa de ser uma propagação de mentiras, tá, gente? Mas é todo um fenômeno cultural onde você questiona tudo o tempo todo, você não tem, né, uma criticidade, você não resgata questões culturais importantes, quer algo novo, só que sem um pensamento crítico, né, esse novo se torna perigoso e a ausência desse pensamento crítico ainda nos faz refém de acreditar em qualquer coisa, né? E nessa pós-verdade, as emoções e crenças pessoais têm mais importância do que fatos objetivos. Então, o que eu sinto é mais importante do que é científico, né? O que eu quero é mais importante do que o outro sente. E, né, isso nos afeta de todas as maneiras possíveis, né? E a gente meio que distorce, né, as questões, né, distorce, né, aquilo que a gente deveria investigar para simplesmente acreditar em certas questões que nos interessa, que emocionalmente nos faz bem e ser aceito, inclusive. Um dos exemplos são as pós-verdades referentes, né, às questões da vacina. Como associar, por exemplo, né, a questão da vacinação com casos de autismo, que se trata, né, de um erro extremamente absurdo, sem uma reflexão crítica a respeito, sem uma análise, né, adequada do contexto, do qual simplesmente uma notícia se espalhou mundo afora, dizendo que, né, que vacinas, né, pessoas vacinadas poderiam se tornar autistas. Isso gerou muitos problemas, né, no qual destaco, inclusive, né, que envolve a questão do sentimento de culpa de alguns pais, né, não informados adequadamente, que, pelo simples fato de ter tido um ato de proteção para com seus filhos, né, passaram a achar que tinham desenvolvido, né, uma condição clínica como autismo neles, né. Então, essa pós-verdade, essa forma de encarar o mundo de uma maneira tão, né, inadequada, né, gera ainda esses sentimentos adversos, né? Porque os pais simplesmente protegeram os filhos. E o autismo que uma criança veio a desenvolver não foi ocasionada por isso, e lógico que os pais não teriam culpas com relação a isso. Mas não é bem assim, né? E a gente viveu e vive momentos bem complicados, né? De questionamentos, né? De vacinas, né? Que são algo que realmente nos protege, né? Que nos faz bem. E nos perdemos um pouco com relação, né, a estes tipos, né, de intervenções, né? A gente não consegue, né, convencer certa parte da população de alguns equívocos e isso pode se tornar extremamente perigoso no futuro. Daí, né, tudo vale, né? São questões que não não tem, né, uma pauta discutida em termos de objetividade, ciência, e daí então, né, o que vale é o que se coloca e que se acha interessante, né, e que as pessoas querem propagar. Como, por exemplo, acreditar que a vacina modifica o DNA, que possui um chip, né, que faz rastrear você, né, que inibe formação de vitamina D no corpo, entre outros absurdos. Bom, daí nós nos deparamos com algumas situações, né, que a pós-verdade pode influenciar de uma maneira muito negativa e afetar preceitos éticos e bioéticos. Uma delas, né, é a questão de doenças, né, como a gente viu na aula passada, né, que geram muita comoção para as pessoas, como a questão da doença câncer, né, que para pessoas, né, que nasceram principalmente nos anos 40, né, leva uma insegurança muito grande, porque boa parte da vida dessas pessoas, né, elas conviveram com outras pessoas que tiveram a doença e era meio que uma sentença de morte. Hoje nós temos quimioterapia, né, nós temos vários recursos, né, que faz com que essa doença não seja tão letal em algumas situações. Outras sim, elas serão bem letais, né? E no caso, né, de um câncer bucal, câncer oral, né, é uma situação também que há de se proteger as pessoas com relação a essas questões envolvendo pós-verdades, né? Porque muita mentira pode circular, muitas ideias equivocadas podem circular, e a gente precisa interagir num momento onde a comunicação afetiva ela acaba ficando em segundo plano, em que a questão, né, dos sentimentos serem movidos, né, por vários, né, gatilhos, né, que levam a mais contestação do que entendimento real do que está acontecendo, né. Daí então, né, isso impacta também os estudantes, né, do curso de odontologia, por exemplo,
né? E temos aí, por exemplo, né, estudos que falam, né, do impacto do diagnóstico de câncer de boca, né, para os alunos, né, que precisam fazer a comunicação. Aí eu recordo um pouco, né, da aula passada, da dinâmica que foi aplicada na aula passada, né, do quão desconfortável é um processo de adoecimento e quanto que uma comunicação mais assertiva é importante. Como dizer, né, que as coisas boas permanecem, apesar de você perder algumas coisas, né, e valorizar as coisas importantes, né, e não reclamar da perda de coisas menos importantes, mas mesmo assim envolve sentimentos. Do qual, então, 75%, né, dos entrevistados nessa pesquisa responderam que o choro, seguido de revolta e desespero, são as reações mais difíceis de lidar durante uma comunicação de um diagnóstico de câncer para um paciente. Além de uma comunicação afetiva adequada, ainda tem que ter uma comunicação assertiva, porque nesse estado que o paciente se encontra, em choro, desespero, né, ele pode ser vítima de muitas pós-verdades que podem fazer com que ele abandone o tratamento correto e vá procurar outras formas de agir. Então, nesse mundo globalizado, de muita informação, de, né, formações às vezes precárias, né, certas situações nós temos que ter uma comunicação muito efetiva e pautada principalmente em termos bioéticos. É assim, então, né, que eu adentro num assunto que se refere, né, à comunicação com pacientes em situações de vulnerabilidade, né, emocional, porque realmente há situações bem complicadas, né? E eu vou pegar o exemplo do câncer, numa continuidade do que a gente viu na aula passada, quando eu apliquei a dinâmica, né, do corte os itens com vocês. Para falar disso, né, nós temos que entender, né, que nesse mundo globalizado, né, onde tudo se torna, né, menos objetivo e tudo se torna, né, questões abstratas de discussão, de que certas questões não podemos, né, deixar de entender e buscar no passado esse entendimento. Então, né, uma doença que é do corpo, como a questão que eu mencionei na aula passada e nesta, né, de um câncer, por exemplo, né, ela afeta o psicológico também. E a gente precisa saber interagir dessa forma. Carl Jung, né, um dos importantes pesquisadores da parte da psicanálise e da psicologia, né, afirmava, né, que um funcionamento adequado do nosso psicológico, né, pode causar vários problemas, né, no nosso corpo, que é a questão da somatização, né, que a gente tem, né, em algumas situações, né? Como, por exemplo, o estresse reduziu, afetar o nosso sistema imunológico e a gente começar a ter dor de garganta, né? E da mesma forma, né, de uma forma inversamente proporcional, um sofrimento corporal, como o desenvolvimento, né, de um câncer, por exemplo, vai afetar o nosso psicológico. E a gente precisa considerar isso, né, e também ter uma comunicação assertiva nesse aspecto, né, porque estamos unidos, né, nós estamos juntos, né. Então o nosso psicológico e o nosso corpo, né, não estão separados. E uma notícia ruim, ela gera, né, desconfortos, né, e pode deixar a pessoa até mais vulnerável, né, a esse fenômeno que a gente vem vivendo, referente à pós-verdade, e ela seguir alguns caminhos não adequados, né, durante um tratamento, né. Daí então, né, temos uma única vida do psicológico e também do corpo, né, e é rara a doença do corpo que não vai revelar complicações psíquicas, sendo que algumas são maiores, né, como a questão do câncer, por exemplo, né. Bom, então, né, considerando, né, esse pressuposto trazido por Carl Jung, né, vamos à questão então, né, do impacto que um diagnóstico tem para o paciente. Então, né, o que é, né, afirmar e dizer para um paciente que está com câncer bucal, né, câncer oral? Como que é? Bom, essa imagem aqui de Van Gogh meio que explica, né, uma situação de desespero, porque você não sabe o que vai acontecer e está muito ligada à dinâmica que a gente fez na aula passada. Né? Vamos perder coisas, né? Vamos perder quem nós amamos, né? Há uma insegurança muito grande, né? E um desespero. E aí tem variações, né? A criança vai perceber muito na ótica dos adultos, né? Terá questões de depressão, terá sensações de punição, né? Muitas pessoas ligadas à questão religiosa podem achar que é um castigo, uma punição, né? Culpa de vidas passadas, né? Tem várias vertentes religiosas que abordam isso, né?
um sentimento de inferioridade, né? E quando se tratando ainda de crianças, né, vai depender muito do adulto, de como ele vai perceber, né? Por isso a gente precisa trabalhar muito a questão do adulto, seja para que quando ele tenha uma doença, ou seja, quando ele for lidar, né, com filhos, por exemplo. Bom, então, né, que impactos são esses, né, para uma pessoa diagnosticada, né? Bom, uma das questões que acontece, né, é temor pelo isolamento. Você ter um diagnóstico complicado, né, como o exemplo que eu estou dando aula de hoje, de um câncer, por exemplo, pode significar que você tem uma vida social comprometida, porque você terá que fazer quimioterapia, terá muitos efeitos adversos das medicações, né, terá talvez alguma limitação, enfim, né, há um temor por a questão do isolamento quando a pessoa recebe um dado diagnóstico. Tem aquela sensação, né, de querer ser igual, né, e perceber que estará sendo diferente, querer fazer tudo que fazia antes, né, para manter essa tendência grupal, mas uma percepção que já não é mais o mesmo, né, e que terá que ser então diferente, terá que deixar de fazer coisas, né, e talvez lidar com as perdas também, né. Nada será como antes, é uma realidade. A questão de conflitos contraditórios, né, dependência e autonomia. Se eu tiver uma certa doença incapacitante, né, quem cuidará de mim? Como será esse cuidado? Como será nesse momento, né, até um desfecho que seja a morte? E a questão da perda da autonomia, né, que aí já vou depender de certas pessoas, talvez eu não aceite isso e vai gerar então esses conflitos. A questão de depreciação de valores, dei exemplo para vocês, né, muito da questão do HIV, por exemplo, onde você tem uma condição clínica muito atrelada à questão moral, né? Porque no passado se acreditava que quem pegava essa doença tinha um comportamento X, Y, Z, que eram moralmente recriminados, né? Aí a pessoa pode achar que pegou uma doença porque fez coisa errada, né? Até mesmo no ponto de vista religioso também, né? A pessoa pode achar que pegou uma doença e não fez aquilo que deveria ser feito corretamente, né? E está sofrendo uma punição por um ente superior. E tem pessoas que vão ter o comportamento desafiador, né, que não vão acreditar, né, naquilo que é proposto de tratamento e desta maneira, né, vão querer provar que nada está acontecendo, né, podendo se colocar em uma situação de extremo risco, né, por não tratar. Então, gente, um recém-diagnosticado passa por tudo isso, é um turbilhão de coisas que acontece na cabeça dele e nós temos que ter uma comunicação efetiva, afetiva e bioética. Coisas que são muito complicadas nos dias de hoje, porque a comunicação está, né, com ruídos de pós-verdades misturadas, ela está muito fria, porque a gente está se tornando mais frio à medida que a gente comunica mais por rede social e menos no olho, né? E sendo assim, né, temos esta questão, né, a ser trabalhada, de realmente fazer uma comunicação de fato efetiva, porque se ela não for afetiva e efetiva, certamente vai afetar questões bioéticas importantes. Então, ao longo do tempo, a pessoa vai ter que conviver com a doença, né? E daí então, né, algumas situações podem acontecer, né? Se é uma doença sintomática, como hipertensão, diabetes, a pessoa pode fingir que não está doente, né? Daí, se é uma doença que não tem como fugir, como a questão de um câncer oral, há um aumentado risco de depressão e ansiedade se ela não aceitar a doença. E esta aceitação da doença, ela depende muito da comunicação efetiva, afetiva e bioética, né? E aí você tem alguns elementos que dificultam, né, a aceitação, como a mudança de hábito, alterações talvez na vida sexual, né, usando alguns medicamentos, pode ter uma vida afetada, né? A questão profissional, vida social, enfim, várias coisas, né? E é preciso então aprender a lidar com isso, né, e fazer com que o paciente aceite a doença, mas não falando regras para ele, mas numa comunicação efetiva, afetiva e bioética. Porque você vai ter várias coisas que implicam na não aceitação e um problema adicional relacionado a isso, que é justamente a questão de uma concorrência da pós-verdade, que às vezes está aliado até a charlatões, né?
que ganham em cima da não aceitação de uma doença, vendendo coisas que não fazem muito sentido, né, de tratamentos ditos alternativos que só vão abreviar, né, a vida daquela pessoa e, o seu e vão aumentar o seu sofrimento. Bom, e o que passa então na cabeça de quem está doente, né? Como o exemplo que eu dei nesta aula, né, de um estudante lá que vai ter que falar para um paciente que ele está com câncer bucal. Ou na vida profissional de vocês, né, já estabelecida, que talvez você tenha que passar por uma situação desse tipo. Ele vai passar pelas chamadas fases do adoecer. Negar primeiro. Não, está errado. Esse jovem não conhece o suficiente para falar que eu tenho tal doença. Vou procurar outra informação. Não, esse dentista aqui, eu achei que era experiente, mas não, não é. Não, minha família está se metendo demais. Não, não é. Depois disso vem a raiva, porque você vai negar, você vai em vários dentistas, né? A família vai continuar falando na sua cabeça e você vai insistir. Você vai tentar achar na internet alguma coisa que mostre que não é aquilo que estão falando, mas um momento chega e você vai ter que se deparar com uma realidade. A doença está ali. Daí vem a fase da raiva. Projetar a sua raiva, porque você tentou tudo para negar e não deu certo. Depois vem uma barganha, né? Que é uma forma assim de você tentar encontrar um outro caminho, né? Para dizer que ainda não é a doença. É meio que um resquício ainda da negação. Vem a depressão, porque você vai tentar diversas coisas, né? E vai se deparar com essa realidade que não tem jeito, que é uma coisa, em princípio, aceitável, mas pode ser também patológica. Você vai ter, então, a aceitação, que, se não bem trabalhada, pode levar para uma situação, né, não recomendada de ganho secundário, que tem muito a ver com chantagens. Bom, então é isso que passa. Então, naqueles slides iniciais, né, que eu mostrei a questão do câncer bucal, o que acontece é isso. E meio que indiretamente, né, durante a dinâmica da aula passada, também rolou um pouco disso, né, de vocês às vezes sentirem raiva, né, ficarem tristes por cortar alguma coisa, não acreditar que está acontecendo. É isso que acontece e eu tenho que ter uma comunicação afetiva, efetiva e bioética para que a aceitação chegue mais rápida, né, que as pessoas não se estacionem nessas fases aqui, né, correndo risco, né, até da sua própria saúde física. Bom, então o que se trata tudo isso, né? Vamos começar novamente pela negação, né? Então a negação, como eu já mencionei, né, é aquela busca, né, para não aceitar mesmo a doença, né, do qual você tem uma negação por um diagnóstico, né? Não vou aceitar isso, vou procurar na internet alguma coisa, vou procurar vários dentistas para ter opiniões diferentes, né? Ela pode surgir também pela recidiva. Tu fez o tratamento, deu tudo certo, mas o câncer voltou. Pode ser pelo insucesso no tratamento, né? Que aí no caso você não teve, né, um sucesso prévio e teve a recidiva, né? Deu errado desde o início, então você costuma negar, né? Não está dando certo porque eu não tenho essa doença. É uma fase que o paciente às vezes precisa, né, fazer o seu pacto de silêncio, ele não quer falar sobre isso, porque ninguém entende o que ele quer, que é negar a doença, e a gente não tem muita habilidade, se a comunicação não for muito boa, né? E o Dr. Shopping, né? Que é a busca incessante, né, de alguém que concorde com ele que não vai dar certo, né? Todo mundo vai olhando os exames, fazendo a avaliação que ele tem realmente aquela doença, que no nosso exemplo de hoje vamos falar do câncer, né, oral, né? Nessa fase, gente, a comunicação efetiva e afetiva, ela passa por uma questão de você ser mais positivo na hora de abordar essa pessoa. E o positivo é o quê? Dizer que existem tratamentos, dizer que, né, as coisas boas, como foi na dinâmica, ainda estão com ele, né, que uma quimioterapia, né, não é para sempre, é passageiro, né, que precisa realmente, né, ter ânimo para enfrentar isso e não ficar na forma negativa, porque as comunicações hoje, nesse mundo de pós-verdades, de rapidez de informação, de pouco senso crítico, né, muitas vezes se baseia na questão negativa, né? Você vira para a pessoa e fala, sabe o câncer mata? Sabe que esse câncer é terrível? Sabe que esse câncer, né,
pode fazer que você perca parte do seu rosto. Gente, isso aí só vai fazer a pessoa ter mais negação. Mais negação. Então, anotem uma dica muito importante. Estando em fase de negação, fale dos aspectos positivos do tratamento, do sucesso do tratamento, né? Que as dificuldades existem, mas têm que ser enfrentadas, porque no fim vai dar tudo certo. E não dizer que a doença mata, que a doença é isso, que a doença é ruim, porque aí realmente estaciona. E infelizmente tem muita gente que no mundo pós-moderno até compartilha notícia ruim, né? A pessoa teve um câncer e morreu de forma fulminante. Não é isso. Ser positivo. As coisas boas do tratamento. Esta é a fase principal. Só que aí ela vai entrar numa raiva, né? Faz parte do processo. Quando ela chega na raiva, o que vai acontecer? Ela vai projetar tudo isso, né? Ela vai ter o ressentimento, o questionamento do porquê eu, e principalmente, né, essa agressividade projetada, né, que é realmente, né, um momento mais difícil, porque você vai ter que conviver então com essa pessoa te agredindo, né? Nesta fase, o silêncio é a melhor alternativa, né? E entender e não levar as coisas para um lado pessoal, né? Às vezes está atendendo a pessoa, ela pode ficar com raiva de você, te xingar, né? Ela simplesmente está projetando a sua agressividade, não porque você é um mau profissional ou que ela não gosta de você ou coisa do tipo. Ela simplesmente está numa luta para aceitar e passou por um momento difícil do qual ela descobriu que aquilo não tinha outra alternativa e ela não queria, que ela estava errada. Então nessa fase, né, não adianta revidar, porque se você revidar vai ter mais briga, mais raiva e a pessoa estaciona nessa fase. Então, né, é uma fase complicada em que é preciso, então, né, ter compreensão, não revide, né, e ser positivo também, né, mesmo sabendo que a pessoa vai projetar talvez uma agressão pela sua fala. Aí entramos numa fase chamada barganha. Essa fase, né, diferente da anterior, que a gente fica mais no observacional, essa aqui não, a gente tem que ter uma questão mais presente, incisiva. Por quê? Porque a barganha é uma forma de você resgatar a sua negação. E aí você vai dizer que todo mundo estava errado e ela buscará então tratamentos alternativos, muita questão voltada para a religiosidade, promessas e esperança, né? E é um momento crucial porque ela pode ser vítima de diversos charlatões, exploradores da fé, gente que promete tratamento alternativo que não tem eficácia nenhuma e só enriquece, né, esse tipo de pessoas com essas condutas inadequadas. De um ponto de vista bioético, né, é a fase mais crítica que tem, porque você, não agindo corretamente, você pode deixar a pessoa à mercê, né, e à busca de tratamentos que vão ir contra tudo que a gente considera de bioético e correto. Então, nessa fase, né, quando você tem então esses tratamentos, né, busca de tratamentos alternativos, né, tem que ser bem educativo e incisivo, né, e às vezes realmente usar de uma certa energia, né, ser mais enérgico para combater essas situações, né. Isso acontece com qualquer nível cultural, tá, gente? Steve Jobs, ele tinha um câncer no pâncreas e ele abandonou tudo para fazer uma dieta que um guru indiano, que era amigo dele, propôs, que só fez com que ele morresse mais cedo, né? Então, nessa fase, assim, importante também é não combater a questão, né, da fé da pessoa. E o discurso geralmente tem que ser de que maneira, né? Se a pessoa está muito apegada a uma religião, né? É que, assim, o que tem que ser desenvolvido é a espiritualidade e não a religiosidade. Qual é a diferença? A espiritualidade está ligado à questão de sentido da vida e enfrentamento de desafios por esse sentido na vida. Isso é espiritualidade. Que uma religião pode te ajudar, né, a encontrar algum sentido e enfrentar os desafios, né? Então é procurar viver bem, do qual a sua crença religiosa pode te ajudar para isso. O problema reside quando religião começa a entrar na questão de curas físicas.
que não tem nada a ver mais com o sentido da vida, de você procurar, né, entender, compreender, né, buscar, né, viver melhor com aquilo que você ama e tudo mais. Então a religiosidade se torna um aspecto perigoso quando ela mistura com saúde física. Aí vem curas espirituais, né, igrejas, né, que prometem curas assim assado, né, cirurgias de toda ordem, garrafadas, e entra a questão da pseudociência hoje em dia também, que dá uma sofisticada nisso, né? Mas é uma fase que você tem que chegar à pessoa e falar não. Né? Você tem que se tratar, né? Porque se seu sentido da vida são seus filhos, se trata corretamente, né? Para você ter, né, energia e saúde para estar com seus filhos. Né? Isso é um sentido da vida para muita gente. Né? Então, esta é a grande missão nessa fase. Né? De você realmente estar mais presente, estar mais acolhedor, ter uma comunicação tão efetiva e afetiva, né, de acolhimento, mas de maneira energética, coibindo os excessos que podem levar ao abandono de tratamentos científicos conhecidos e busca de curas religiosas e tratamentos alternativos que buscam mais risco. Então, resumindo, né, na negação, né, seja positivo. Na raiva, dê uma recuada. Na barganha, né, seja enérgico e coíba qualquer tentativa, né, de buscar soluções mágicas, né, vamos assim dizer. Daí chega um momento que vem a depressão. Depressão tem um cunho fisiológico, tá, gente? Ela nem sempre é patológica, né? Mas a gente precisa passar por um processo desse para redimensionar a nossa vida. Né? Se eu perco um ente querido, eu tenho que rever minha vida como ela vai ser. Né? Se eu termino um relacionamento, eu preciso ter uma recuada da minha vida para me reorganizar. O problema é quando se torna patológica. E patológica é aquela que é uma depressão persistente, né, que você não tem, né, um motivo aparente para estar deprimido, ou teve um motivo, mas são anos, né, você perde um ente querido e fica 3 anos de luto, é complicado. Ou também ela é patológica quando você não tem, né, um motivo para isso. Né? Seu time é desclassificado no campeonato e você fica em casa de cama. Então é uma coisa, né, que realmente requer um tratamento. Agora as outras situações, né, às vezes, né, precisa, mas também temos que entender que precisamos passar por isso. Né? Você tem alguns tipos de depressão no adoecer, né, como a questão de uma depressão preparatória. Né? O que vem a ser isso? Né? Você sabe, então, que vai morrer, você sabe, então, que vai, talvez, ficar, né, numa situação, né, de incapacidade, né? Então, você se prepara. Você sabe que o pior vai vir. Existe a depressão relativa, muito comum no mundo pós-moderno, né, de conectividade. Você se compara com os outros, né? Você pensa, eu podia fazer isso, não posso fazer mais, né? Você compara com o seu passado e com os outros, né? É uma questão complicada, né? Porque precisamos viver a nossa vida. Mas no mundo tão conectado, né, de redes sociais e tudo mais, né, você vê que as pessoas estão bem e se questiona por que eu, né? Aí pode ter realmente esse gatilho para essa depressão, né? Tem a questão do luto depressivo, né? Transtorno depressivo, né? Desculpa, o transtorno depressivo, que nesse caso aqui realmente precisa de um tratamento, né, com antidepressivos e tudo mais. E por fim, né, tem a questão do luto, que é aquela situação que você sabe que tua vida está tendo, né, uma situação de abrevidade, né, que você vai se despedir de todo mundo, né, mais ou menos como aconteceu na dinâmica que eu apliquei em vocês. Né? Então, né, nessa fase aqui, tratamento farmacológico se for necessário, né, uma comunicação efetiva, né, de centrar mais na vida da pessoa, né, e não ficar se comparando, inclusive com o seu passado também, né, e no caso de uma depressão preparatória, né, um suporte psicológico também às vezes é necessário, né, mas um discurso otimista também ajuda. Então passamos por isso, né, enfrentamos isso, né, e na sequência o que nos resta, né, é a aceitação. Aqui tem um livro, né, de um ator norte-americano chamado Michael J. Fox, que ficou famoso numa trilogia do cinema nos anos 80 chamada De Volta para o Futuro. Michael J. Fox, depois de terminar, né, essa trilogia, né, estava, né, com a carreira bombando, vamos assim dizer, né, porque muito sucesso, um excelente ator, né, 3 filmes de muito boa bilheteria, né, que marcou, né, muito a infância, né, de quem viveu os anos 80, né, também, né, os adultos dessa época também. E
Na sequência, né, em 1992, se não me engano, né, ele descobriu que estava com Parkinson e ele tinha 32 anos. Parkinson geralmente a gente sabe que acontece na idade mais avançada, né? Mas por uma questão genética ele desenvolveu a doença com essa idade. Tem tratamento? Tem medicamento. Então ele usou medicamento, mas o medicamento para Parkinson, né, tenta controlar, né, os movimentos involuntários e gera alguns efeitos, né, colaterais, como por exemplo a cinesia, dificuldade de movimento em alguns músculos, como o da face. Como ele passou a ter dificuldade de movimento nos músculos da face, ele perdeu a grande capacidade que ele tinha de gerar expressões cômicas, alegres e até tristes, né? Então não se tornava o ator de antes. E ele ficou mal, né? E depois ele se recuperou e escreveu esse livro chamado Um Otimista Incorrigível, onde ele conta a história dele, de como que ele passou nesses passos do adoecer. Então, tudo que eu comentei aqui com vocês, ele conta em um livro, com um relato dele. Como ele enfrentou, né, a negação, como que ele enfrentou, né, a questão da raiva, como ele enfrentou a questão, né, da barganha. Então é um livro interessante, muito bom, recomendo a leitura dele, né? E assim, o que é essa aceitação, então, né? A aceitação não é resignação. Resignação é quando você faz contrariado, né? Aceitar a doença, você não tem contrariedade. Você simplesmente fala, é isso, né? Vou seguir em frente, vou tratar. É uma atitude ativa, né? Que você busca, então, ter atitudes mais espiritualizadas, como eu mencionei, né? Ver o lado positivo realmente do tratamento, né? Tem esperança. Para as doenças crônicas, é entender a permanência dela, conviver com ela, criar meios para conviver bem com ela, e se a doença é grave, né, preparar para a morte. Que inclusive é o tema da nossa próxima aula, quando a gente vai falar de cuidados paliativos, tá, gente? Então isso é aceitação, né? Então a aceitação tem esse lado, e em alguns casos, né, você tem uns deslizes, que é o tal do ganho secundário. O ganho secundário, né, é quando você aceita a doença, mas começa a usar ela, né, para casos de manipulação, chantagem, fugir de responsabilidades, né, e procurar meios de compensar o seu sofrimento. Nem sempre é uma atitude assim maquiavélica, né? Eu lembro uma vez de uma história de uma senhora, né, que frequentava muito a unidade de saúde onde eu fiz, né, a minha residência multiprofissional, que ela ia, né, sempre toda segunda-feira, né, fazer aferição de glicemia, né, pressão arterial e tudo mais, e conversava com a gente um monte, toda segunda-feira. E ela estava sempre bem. Aí, uma bela segunda-feira, ela não apareceu, né, e a gente sentiu falta dela, né, porque ela era bem alegre, conversava, a gente dava atenção para ela. E na outra segunda-feira também não apareceu, né, a gente procurou ter informações dela, e a gente ficou sabendo que ela ficou bem mal, né, diabetes controlou, pressão não estava controlada e tal. E 2 semanas depois ela reapareceu, né? E a gente foi conversar com ela e ela disse pra gente, meus queridos, né? Quando eu estava bem, tudo em ordem nos meus exames, meus filhos não me procuravam. Daí, quando eu tive esse problema e fiquei doente, todos os filhos me procuraram. Eu descobri que eu acho que é melhor eu ficar doente porque eu não fico sozinha. Então, assim, né, tem situações, né, que não é propriamente uma manipulação e chantagem, né, mas é uma forma de você entender que a doença, às vezes, pode, né, fazer com que teu filho simplesmente procure, né, que é uma coisa tão básica e essencial, né. Então, temos essas situações também. Bom, então, durante essas fases do adoecer todas, temos que ter atitudes, né. E no caso do ganho secundário, a atitude, nesse exemplo que eu dei específico, né, é conversar com a família. A gente conversou com a família sobre isso, né? E temos então, né, vários toques, né, várias dicas, né, para uma comunicação efetiva e afetiva para chegar na aceitação e não escorregar para o ganho secundário, do qual preceitos bioéticos, né, como a proteção do paciente contra charlatões que exploram na fase da barganha, né, como foi mencionado aí, e até mesmo, né, uma dificuldade de caminhar para a aceitação da doença, né, faz com que a gente reflita muito como a gente está comunicando de uma forma geral, né? Que não é só mandar um WhatsApp, mandar um áudio, coisa do tipo. Talvez se sirva desses instrumentos, né? Mas a comunicação planejada, olho no olho, né, afetiva,
que siga, né, um percurso, uma estratégia, em caso de relacionamento saúde-doença, gente, é essencial, né? E bioeticamente falando, né, fundamental. Então, né, confiança é, né, algo a ser construído para que a comunicação se torne eficaz. Né? Se eu não tiver confiança com o paciente, eu não vou conseguir avançar nos passos com ele. Né? Buscar a aceitação da doença, né, e romper mitos e crenças, né, que a gente precisa fazer de uma forma leve junto com os pacientes, né? E assim que as coisas deverão funcionar, né? Na base de uma confiança realmente, né? Daí as pessoas, né, vão ter vários entraves, né, a aceitação delas, como mudança de ciclo e tudo, e a gente tem que ser acolhedor. Julgar menos e tratar mais, né? Essa questão é essencial, né? E buscar, né, esse acolhimento, né, caminhar juntos, né? E de uma forma realmente que a gente não fique, né, refém da maneira como a gente está se habituando a se comunicar. Às vezes muito rápido, às vezes muito crítico, às vezes sem emoção. Né? Comunicação por aplicativo de conversa tem um problema relativo a isso. A gente torna muito frio nas comunicações e a gente está reproduzindo isso fora do ambiente, né, das redes sociais, né, dos aplicativos de conversa. Então temos que resgatar isso, né, e que a frieza não tome conta da gente, né, e que dessa forma a gente tenha, né, uma ação, né, ética e bioética adequado, pautado principalmente no respeito à pessoa. Tá bom, gente? Então, né, as atividades, né, estão no disco virtual. Consultem, escrevam, respondam, né, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima aula.